Como Poe, poeta louco americano, eu pergunto ao passarinho, Blackbird, assum preto, o que se faz? E Raven, never, Raven. O precipício. São Paulo, agosto de 2007. 3 da madrugada. Belchior acorda no apartamento alugado da Zona Oeste sentindo o peito apertar, como se alguém tivesse sentado sobre suas costelas. Não é ataque cardíaco. Os médicos já descartaram isso em consultas anteriores. É pior. É a certeza física, visceral, inescapável de que amanhã, quando o sol nascer sobre os prédios cinzentos de São Paulo, o oficial de justiça pode bater na porta. Aos 61 anos, o homem que cantou, como nossos pais, para milhões de brasileiros, está cercado por todos os lados. Ele se levanta devagar, os joelhos estalando. Caminha até a janela do flat na Rua Augusta. Lá fora, a cidade que o acolheu nos anos 1970 agora o sufoca. São Paulo, onde chegou quebrado em 1972 e onde gravou Alucinação em 1976, transformando-se em voz de uma geração. A mesma cidade que agora quer prendê-lo como devedor comum. A luz alaranjada dos postes ilumina a rua vazia. Um morador de rua mexe em lixeira na esquina. Belchior observa o homem por 5 minutos. Pensa. A diferença entre nós é apenas um papel judicial. O homem na rua perdeu tudo de uma vez. Eu estou perdendo aos poucos, pedaço por pedaço, dignidade após dignidade. Na mesa da sala, uma mesa de madeira arranhada que veio com o apartamento mobiliado, pilhas de documentos judiciais formam montanhas de papel timbrado. Belchior conhece cada um de cor. Processo número 1. Ação trabalhista movida pelo ex-produtor Antônio Augusto, exigindo R$1 milhão em verbas rescisórias não pagas. O produtor que trabalhou com ele por 8 anos, organizando shows, negociando contratos, cuidando da agenda. Relacionamento que terminou em 2006 com acusações mútuas e processo judicial. Processo número 2. Pensão alimentícia atrasada para Ângela Maria Belchior, a ex-esposa. 35 anos de casamento, 3 filhos criados juntos, uma carreira inteira compartilhada. Total devido, R$ 99.650. Valor que cresce todo mês com juros e correção monetária. Processo número 3. Pensão para Maria Helena, a filha mais nova. Nascida em 1989, de relacionamento extraconjugal que Belchior manteve escondido por anos. A menina, agora com 18 anos, maior de idade, também cobra através de advogado. Valor não especificado nos documentos que Belchior consegue ver, mas crescente. As contas bancárias foram bloqueadas em maio de 2007. Todas. Poupança, conta corrente, investimentos. Os direitos autorais, única fonte de renda confiável que Belchior tem, foram confiscados pela justiça e direcionados para pagar dívidas. Como nossos pais, sozinha rende aproximadamente R$8 mil mensais. Velha roupa colorida, mais 4 mil. Apenas um rapaz latino-americano, 3 mil. Total de 15 mil mensais que Belchior não vê, não toca, não controla. Ele pega um dos papéis. O mais recente, chegado há 3 dias. Lê em voz baixa, a voz rouca de quem fumou cigarros por 40 anos. Fica decretado o bloqueio de todos os ativos financeiros do devedor, bem como a penhora de bens móveis e imóveis para quitação das dívidas. As palavras queimam mais que qualquer crítica musical que recebeu na vida. Crítica dói no orgulho. Processo judicial dói na alma. Edna Prometeu dorme no quarto. A produtora cultural de 43 anos que Belchior conheceu em 2005 num evento cultural em São Paulo. Ela trabalhava com produção de shows, tinha contatos no meio artístico, falava de projetos novos para revitalizar a carreira dele. Belchior, aos 59 anos na época, apaixonou-se com intensidade que não sentia há décadas. Deixou Ângela em 2006, após 35 anos de casamento. Mudou-se para este flat alugado na Zona Oeste.
Acreditou com otimismo de adolescente que poderia recomeçar. Edna acreditava nele. Acreditava no talento, nas canções, no potencial de retomada de carreira. Mas nos últimos 3 meses, a crença transformou-se em terror silencioso. Ela vê os documentos chegando. Vê Belchior encolhendo a cada intimação. Vê o cerco fechando. O apartamento cheira a mofo e cigarro velho. Belchior não abre as janelas há 5 dias, com medo de que vizinhos o vejam e informem os advogados da outra parte. Paranoia? Talvez. Mas também precaução razoável num mundo onde todo mundo pode ser informante. No frigobar da cozinha americana, comida apodrecendo. Um pedaço de queijo com manchas verdes. Pão duro como pedra. Margarina rançosa. Belchior esqueceu quando foi a última vez que saiu para comprar mantimentos. Tem medo da rua. Medo de ser reconhecido. Olha, é o Belchior. E de que alguém, algum conhecido, algum fã, algum desconhecido bem intencionado, poste nas redes sociais, viu Belchior na zona oeste de São Paulo. Informação que chegaria aos advogados em horas. Ele volta para a janela. Acende cigarro. O isqueiro falha 2 vezes antes de pegar fogo. As mãos tremem. Não tremiam antes. Começaram em junho, quando a primeira intimação de prisão civil chegou. Agora tremem sempre. Lá fora, São Paulo acorda aos poucos. Um caminhão de lixo passa fazendo barulho metálico. Vendedor ambulante monta barraca de frutas na esquina. A vida segue indiferente ao drama de um homem numa janela. Belchior puxa a fumaça. Prende nos pulmões. Solta devagar. Pensa na ironia. Ele cantou sobre liberdade a vida inteira. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, apoiado por mais de 50 mil, e escolho o meu caminho, pelo coração das multidões. Versos escritos em 1975, quando tinha 28 anos e acreditava que escolhas eram livres. Agora, aos 61, descobre que algumas escolhas cobram preços que ninguém consegue pagar. Contexto específico. A decisão de terminar o casamento com Ângela em 2006 parecia inevitável naquele momento. Não foi decisão tomada de uma hora para outra. Foi acúmulo de anos de desgaste, de silêncios que pesavam mais que discussões, de olhares que não se encontravam mais. 35 anos juntos. Eles se conheceram no Ceará em 1971, quando Belchior ainda era músico desconhecido, participando de festivais universitários. Ângela tinha 23 anos. Era bonita, inteligente. Acreditava no talento dele quando mais ninguém acreditava. Casaram em 1972, mesmo ano que Belchior venceu o 4º Festival Universitário da MPB com Na Hora do Almoço. Os primeiros anos foram de pobreza e esperança simultâneas. Viveram em pensões baratas no Rio de Janeiro, depois em São Paulo. Ângela trabalhava como secretária para complementar a renda, enquanto Belchior tentava estabelecer carreira. Ela organizava a agenda dele, negociava com produtores, cuidava da parte burocrática que Belchior, poeta sonhador, detestava. Quando Mucuripe fez sucesso na voz de Elis Regina em 1972, pareceu que o esforço tinha valido a pena. Quando Alucinação vendeu 500 mil cópias em 1976, a vitória parecia completa. Belchior tornou-se celebridade. Ângela tornou-se esposa de celebridade. Papel que nunca pediu, mas que desempenhou com dignidade. Tiveram 3 filhos. Michael, nascido em 1974, Rostand, em 1977, e Clarice, em 1981. Belchior amava os filhos à sua maneira, distante, poética, mais presente em cartas e canções que em abraços cotidianos. Ângela compensava a ausência emocional do pai, sendo mãe dupla. Mas algo dentro de Belchior tinha morrido ao longo dos anos. Não foi culpa de Ângela. Foi desgaste do tempo. Foi a sensação de que os anos 2000 não tinham espaço para quem fez sucesso nos anos 1970. Os álbuns não vendiam como antes. Os shows eram esporádicos, pagavam mal. A relevância cultural que Belchior teve na juventude evaporava-se lentamente. E então,
Edna Prometeu apareceu. Produtora cultural de 40 anos em 2005, conhecia o mercado, tinha energia, falava de possibilidades. Belchior, aos 59 anos, viu nela não apenas mulher atraente, mas promessa de recomeço. Reinvenção profissional e pessoal simultâneas. A separação foi brutal. Ângela, que dedicou 35 anos da vida a ele, não entendeu. Os filhos, já adultos, sentiram-se traídos. Meu pai era muito carinhoso, sempre me abraçava. Micael declararia anos depois, sugerindo que o Belchior que ele conhecia era diferente do Belchior que abandonou a família. Belchior mudou-se para o flat na Zona Oeste em março de 2006. Apartamento alugado, R$20 mil mensais, mobiliado, impessoal. Edna morava com ele. Faziam planos. Novo álbum, turnê de retomada, projeto documental sobre a vida dele. Nenhum se concretizou, mas a separação trouxe consequências financeiras brutais que Belchior não previu. Ângela legitimamente pediu pensão. 35 anos de casamento, 3 filhos criados, uma carreira inteira gerenciada sem salário formal. Tudo cobrava preço. Os advogados dela calcularam R$99.650 em atrasos acumulados desde a separação. Belchior não tinha esse dinheiro. Nunca teve. A carreira musical no Brasil, mesmo para artistas consagrados, raramente gera fortunas. Os direitos autorais rendiam 15 mil mensais, valor razoável, mas insuficiente para pagar dívida de 100 mil de uma vez. E havia Maria Helena, a filha mais jovem. Nascida em 1989, de relacionamento que Belchior manteve paralelo ao casamento por anos. Quando a menina fez 18 anos em 2007, a mãe dela, através de advogado, também entrou com pedido de pensão atrasada. Valor não especificado, mas substancial. O golpe final, porém, veio do ex-produtor Antônio Augusto. Homem que trabalhou com Belchior de 1998 a 2006, organizando shows, negociando contratos, cuidando da agenda. O relacionamento profissional terminou mal em 2006, com acusações de má gestão de um lado e calote do outro. Antônio moveu ação trabalhista, exigindo R$1 milhão em verbas rescisórias, horas extras não pagas, comissões não quitadas. A Justiça, após análise do caso ao longo de 2006 e início de 2007, deu ganho de causa parcial ao produtor. Belchior foi condenado a pagar R$400 mil, parcela menor que o pedido inicial, mas ainda assim impagável. A situação financeira era catastrófica. Belchior tinha, quando a primeira conta foi bloqueada em maio de 2007, aproximadamente R$42 mil em poupança. Era tudo o que restava de décadas de carreira. Parecia suficiente para negociar parcelamento, para ganhar tempo. Mas a Justiça não negocia com devedores. A Justiça bloqueia, penhora, confisca. Os 42 mil foram transferidos automaticamente para pagar parte da dívida com Ângela. Restaram 0. Os direitos autorais, R$15 mil mensais, foram direcionados para pagar o produtor. Belchior passou a viver com renda 0. O flat custava R$20 mil mensais. Em maio, Belchior ainda conseguiu pagar com dinheiro que tinha em mãos. Junho, não pagou. Julho, não pagou. Agosto, não pagou. Em agosto de 2007, quando acorda às 3 da madrugada com o peito apertado, deve 4 meses de aluguel. R$80 mil. O carro, um Vectra 2003, está abandonado no estacionamento do prédio. Não consegue pagar as mensalidades do estacionamento há meses. Dívida acumulada, R$18 mil. Total de dívidas imediatas, sem contar os processos judiciais grandes, R$98 mil. Total de dívidas, incluindo processos, R$1.537.650. Renda mensal, 0. A matemática não fecha. Nunca vai fechar. O passado é uma roupa que não nos serve mais. Há objetos que carregam o peso de vidas inteiras. Para Belchior,
É um violão Giannini de cordas de nylon. Ele o segura agora, sentado no sofá puído do flat, enquanto Edna dorme inquieta no quarto. O violão que comprou, usado em 1973 em São Paulo, quando tinha 26 anos e $30 no bolso. O violão que usou nas primeiras apresentações em bares da Vila Madalena, quando tocava por prato de comida. São Paulo, 1972-1976. Foram anos que moldaram não apenas a carreira de Belchior, mas quem ele era como homem. Ele chegou vindo de Fortaleza em 1972, após vencer o 4º Festival Universitário da MPB no Rio com Na Hora do Almoço. Tinha 25 anos, diploma de medicina incompleto. Abandonou o curso no 4º ano para dedicar-se à música e um caderno cheio de letras que ninguém queria gravar. Morou em hotéis baratos no centro da cidade. O Hotel Lausanne, na Avenida Rio Branco, cobrava 8 cruzeiros por noite. Belchior ficou 3 semanas até o dinheiro acabar. Depois, dormiu em casas de amigos, em repúblicas de estudantes, em sofás de conhecidos que conheceu em festivais. Mas escrevia. Nossa, como escrevia. Como nossos pais. Velha roupa colorida. Apenas um rapaz latino-americano, sujeito de sorte, paralelas. Todas compostas entre 1973 e 1975, num período de urgência criativa alimentada pela pobreza, pela raiva e pela fome física e metafórica. A ditadura militar apertava. Era 1973, ano do ato institucional no 5 em pleno vigor, de censura prévia, de discos apreendidos, de artistas exilados. A juventude brasileira parecia paralisada entre conformismo e desespero. Belchior, nordestino pobre em São Paulo, transformou a frustração em versos cortantes que diziam o que todos sentiam, mas ninguém conseguia expressar. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Verso que resumia conflito geracional inteiro. Os pais, geração que fez compromissos com a ditadura. Os filhos, geração que queria romper, mas não sabia como. Belchior deu voz ao rompimento. O encontro com Elis Regina mudou tudo. Era 1975, julho, inverno paulistano. Belchior estava morando de favor na casa de um amigo que reformava o próprio imóvel. Eu estava morando assim, de favor, né? Na casa de um amigo que estava reformando sua própria casa e me deu permissão de ficar lá com os operários. Belchior contaria anos depois em entrevista. Através de Vinícius de Moraes e Toquinho, que conheceu em festival, conseguiu contato com Elis. Ligou para ela. A própria Elis atendeu. É o Belchior? Perguntou ela, segundo o compositor relataria em 2003. Ouvi falar de você. Me disseram que você tem músicas boas. Quer vir aqui em casa me mostrar? Belchior, orgulhoso e pobre, respondeu com honestidade brutal. Olha, eu não posso gravar uma fita para você porque eu não tenho violão, eu não tenho gravador, eu não tenho fita, eu não tenho casa para morar. Não adianta a senhora me convidar até a sua casa porque eu não tenho dinheiro para ir de ônibus até lá. Elis riu. Então você pode vir até a minha casa hoje. Eu mando o carro apanhar você. Belchior, mantendo a dignidade ferida, disse: Então a senhora, por favor, mande o carro me buscar na hora do jantar. E se o convite for feito para uma hora especial, que seja a hora do almoço ou do jantar. O carro foi buscá-lo às 6 da tarde. Belchior entrou no apartamento de Elis no Jardim Europa, carregando o violão Giannini e um caderno com letras manuscritas. Elis, Vinícius e Toquinho estavam na sala. Toca aí, poeta, disse Vinícius. Belchior tocou Como Nossos Pais. Elis escutou em silêncio. Quando terminou, ela disse apenas: De novo. Ele tocou novamente. Elis levantou, pegou o caderno, leu a letra 3 vezes. Vou gravar, disse. E quero mais. Você tem mais? Naquela noite, Elis prometeu gravar 2 obras dele para o espetáculo Falso Brilhante. Belchior saiu do apartamento dela flutuando. Tinha 28 anos e, pela primeira vez na vida, acreditava que ia dar certo.
Como Nossos Pais, gravada por Elis, explodiu em 1976. Tornou-se instantaneamente hino geracional. Tocava em todas as rádios. Todo mundo conhecia os versos. Belchior, de desconhecido, tornou-se celebridade nacional. Junho de 1976. Lançamento de Alucinação, primeiro álbum solo de Belchior. Gravado em 2 tardes de maio após apenas uma semana de ensaios. Orçamento apertado, produção simples, músicos contratados por cachê mínimo. Mas as canções eram extraordinárias. Apenas um rapaz latino-americano abria o disco. O verso inicial era manifesto de artista que finalmente tinha voz. O álbum vendeu 30 mil cópias no primeiro mês. Atingiu 500 mil ao longo dos anos seguintes. Para padrão brasileiro, era sucesso comercial considerável. Belchior agora se olha refletido no tampo envernizado do violão. Vê o rosto de 61 anos, cansado, barbudo por preguiça, não por estilo. Olhos fundos, cercados de olheiras roxas. Não se reconhece. O jovem que chegou a São Paulo com fome de reconhecimento parece pertencer a outra encarnação. Aquele Belchior acreditava que talento bastava, que a música podia transformar o país, que ser artista engajado significava algo além de ego pessoal. Compunha versos como "Você não gosta de mim, mas sua filha gosta", e achava genuinamente que estava mudando mentalidades, despertando consciências, construindo futuro melhor. E mudou, de certa forma. Como Nossos Pais, tornou-se hino geracional definitivo. É até hoje, 31 anos depois do lançamento, a música mais executada de todo o seu repertório. Novas gerações nos anos 2000 redescobriram sua obra. Mas Belchior, sentado agora neste flat miserável prestes a ser despejado, percebe a ironia cruel. A canção que fala sobre não viver como nossos pais rendeu milhões de reais em direitos autorais. Milhões que ele não tem mais porque a justiça confiscou tudo. A diferença entre aquele homem aos 28 anos e este aos 61, segurando o mesmo violão num apartamento que vai perder em dias, é abissal. Lá havia futuro cheio de possibilidades. Aqui, há apenas fuga como única opção realista. Lá, a música era missão civilizatória. Aqui, é lembrança dolorosa que toca em rádios enquanto ele não tem dinheiro para comprar pão. Mas o pior não é a pobreza material. Belchior já foi pobre antes. Sabe dormir em sofá de desconhecido, sabe comer fiado, sabe viver com $30 no bolso. O pior é a humilhação. É ser tratado como criminoso quando não roubou nada, não matou ninguém, apenas não conseguiu pagar dívidas que cresceram além de qualquer capacidade de pagamento. Belchior, que cantou para multidões em estádios, que foi entrevistado por todos os grandes jornais do país, que debateu arte com os melhores poetas e compositores de sua geração. Agora, se esconde como fugitivo. As canções que compôs aos 20 e poucos anos continuam tocando em rádios, gerando dinheiro. Mas ele não vê um centavo. Tudo confiscado para pagar dívidas que nunca vão acabar, porque crescem mais rápido que qualquer pagamento. O coração selvagem foi apanhado. Setembro de 2007. Segunda-feira, dia 9, 10 da manhã. Belchior recebe intimação judicial, entregue pessoalmente por oficial de justiça, que finalmente conseguiu localizá-lo. O homem, funcionário público de 50 anos, com expressão de quem viu tudo na vida, bate na porta 3 vezes. Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes pergunta quando Belchior abre. A citação do nome completo soa como acusação. Sou eu, Belchior confirma, a voz fraca. O oficial entrega envelope pardo. Intimação de comparecimento ao fórum. Leia com atenção. Tem prazo. Vira as costas e vai embora sem mais palavras. Belchior fecha a porta devagar. Encosta-se nela. Respira fundo 3 vezes. Abre o envelope. O papel, timbrado do Tribunal de Justiça de São Paulo, traz ordem de comparecimento ao fórum em 10 dias úteis para negociar pagamento das dívidas de pensão alimentícia.
O texto é claro e brutal. O devedor deverá apresentar-se em 10 dias úteis, munido de documentos que comprovem renda e patrimônio, para negociar forma de pagamento das dívidas acumuladas. O não comparecimento resultará na decretação de prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar, nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil. Prisão civil. As duas palavras saltam do papel como cobras. Belchior senta no chão do corredor, ainda segurando a intimação. Coloca a cabeça entre as mãos. O apartamento está em silêncio absoluto. Edna saiu cedo para a reunião com possível cliente de produção de evento. Ele está sozinho com o papel que determina: compareça ou seja preso. O dilema é simples na formulação e impossível na execução. Opção 1. Comparecer ao tribunal. Significa confessar publicamente que não tem como pagar. Significa humilhação diante de juiz, advogados, escreventes, seguranças, diante do sistema inteiro. Significa jornais estampando Belchior, o cantor de Como Nossos Pais, declarado insolvente. Significa, muito provavelmente, prisão de qualquer forma, porque a justiça brasileira prende devedores de pensão alimentícia mesmo quando comprovam impossibilidade de pagar. Opção 2. Não comparecer. Significa tornar-se oficialmente fugitivo. Significa abandonar tudo. Apartamento, carros, documentos, livros, discos, memórias materiais de 61 anos de vida. Significa desaparecer como se nunca tivesse existido. Significa viver com medo constante de ser reconhecido, preso, humilhado publicamente. Há ainda a opção 3, e é esta que o apavora mais profundamente. Pedir ajuda pública, convocar imprensa, expor a situação, apelar para a solidariedade dos fãs, fazer vaquinha online, aceitar doações, tornar-se caso de caridade nacional. Mas isso significaria destruir definitivamente a imagem construída em 40 anos de carreira. Belchior, o poeta rebelde que nunca se curvou a ninguém, mendigando na televisão. Belchior, que cantou: "Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Agora, literalmente, sem dinheiro no banco, pedindo esmolas." O orgulho, essa fera interior que devora tudo, não permite. Edna chega às 2 da tarde. Encontra Belchior ainda sentado no chão do corredor, segurando a intimação. Ela lê o papel por cima do ombro dele. Não precisa perguntar o que ele está pensando. Conhece-o há 2 anos, tempo suficiente para saber que o orgulho dele vai matá-lo. Precisa decidir hoje. Não podemos esperar os 10 dias. Ela diz, a voz firme, mas os olhos transmitindo medo genuíno. Se ficarmos, vão te prender. Se formos embora, pelo menos temos chance. Belchior levanta devagar. Vai até a janela. Olha São Paulo lá fora pela 1000ª vez. A cidade que o fez artista agora o expulsa. Eu cantei para 1 milhão de pessoas, ele diz, mais para si mesmo que para Edna. Eu criei hinos. Eu mudei a música brasileira. Eu sei, Edna responde suavemente. Mas isso não importa para a justiça. Para eles, você é só mais um devedor. A verdade da afirmação é devastadora. Belchior pega a intimação novamente. Relê 10 vezes. Cada palavra é sentença. Prisão civil. Devedor. Inadimplente. Obrigação alimentar. Vocabulário que nunca imaginou seria aplicado a ele. Ele, que escreveu poesia social, que cantou contra injustiças, que denunciou hipocrisias, agora é o injusto, o hipócrita, o inadimplente. Lá fora, São Paulo continua absolutamente indiferente. Carros buzinando. Vendedores ambulantes gritando. A cidade de 12 milhões de habitantes, que não sabe e não se importa que num apartamento minúsculo da Zona Oeste, um homem enfrenta o momento que definirá se ele vai enfrentar a justiça como cidadão ou fugir como fantasma. A intimação ainda está em suas mãos. O papel comum, timbrado, burocrático. A decisão precisa ser tomada, hoje.
agora, neste exato momento, antes que seja tarde demais para qualquer escolha. Belchior olha para Edna. Ela olha de volta sem dizer nada. Ambos sabem qual será a decisão, a única decisão possível para homem orgulhoso demais para implorar e desesperado demais para se entregar. Vamos embora, ele diz finalmente, hoje, agora. A primeira tentativa de fuga acontece numa terça-feira chuvosa de setembro, dia 11. Belchior acorda às 5 da manhã, antes do sol nascer. Edna já está acordada, preparando 2 mochilas com o essencial. Roupas, documentos, alguns livros que Belchior se recusa a abandonar. Tudo cabe em 2 mochilas médias. 61 anos de vida, reduzidos a 40 quilos de bagagem. Deixa o resto, Edna diz quando Belchior hesita diante da estante de discos. Não podemos carregar peso. Ele olha para os LPs. Alucinação, coração selvagem, todos os sentidos. Capas que carregam rostos mais jovens dele. Decidem que não podem levar. Às 6h15 da manhã, descem pelo elevador de serviço. O porteiro da manhã ainda não chegou. Saem pela porta dos fundos que dá para o estacionamento. O Vectra está lá, acumulando poeira e multas. Belchior olha para o carro pela última vez. Mais um pedaço de vida que fica para trás. Pega um táxi na esquina. Rodoviária do Tietê, Belchior diz ao motorista. O homem, senhor de 50 anos que escuta a rádio Jovem Pan, não reconhece o passageiro barbudo e cansado no banco de trás. Para Belchior, é alívio imenso. Começou a invisibilidade. Na rodoviária, multidão de pessoas. Migrantes nordestinos voltando para casa. Estudantes viajando. Famílias carregando volumes. Belchior e Edna compram passagens para Curitiba. Cidade grande o suficiente para se esconder. Longe o suficiente para ganhar tempo. R$120 cada passagem. Edna paga com dinheiro que guardou do último trabalho de produção. O ônibus parte às 8h30. Belchior senta na janela. Observa São Paulo deslizar para trás. Passa pela Marginal Tietê, pelo Parque Anhembi, pelos bairros periféricos que se estendem até onde a vista alcança. Pensa, essa cidade me deu tudo e agora tira tudo. Curitiba, 6 horas depois. Cidade fria no meio de setembro. Eles descem do ônibus sem destino específico. Edna liga para contatos, produtores culturais que conhece, amigos de amigos. Ninguém pode ajudar. Ou ninguém quer se envolver com fugitivo da justiça. Dormem no primeiro dia num hotel barato perto da rodoviária. R$40 a diária. Quarto sem janela, cheiro de mofo, cama com colchão afundado. Belchior deita e sente o corpo inteiro doer. Não é dor física apenas. É dor existencial. A segunda tentativa acontece 3 dias depois, ainda em Curitiba. Edna consegue contato com um produtor cultural que trabalha com eventos corporativos. Talvez consiga um show para você, o homem diz ao telefone. Evento de empresa. Pagam bem se você tocar os sucessos. Belchior, que nos anos 1970 recusava tocar em eventos corporativos por princípio político, agora não tem opções. Quanto paga? Edna pergunta. 5.000 pelo show. 1 hora de apresentação. É dinheiro que permitiria respirar por semanas. Marcam reunião com o produtor num café do centro. O homem, 30 e poucos anos, terninho barato, reconhece Belchior imediatamente. Nossa, é você mesmo. Minha mãe adora suas músicas, diz com entusiasmo genuíno. Conversam sobre o show. Data possível, fim de outubro. Repertório, os sucessos. Nada político, nada polêmico. É festa de fim de ano de empresa de construção civil. Querem música que todo mundo conheça. Belchior aceita tudo. Não está em posição de negociar. O produtor anota telefone de contato de Edna. Confirmo até semana que vem, promete. Passam-se 4 dias. Nenhum retorno. Edna liga 3 vezes. Caixa postal. No 5º dia,
Finalmente o produtor atende. Voz estranha, formal. Olha, desculpa, mas o evento foi cancelado. Mentira óbvia. O que houve de verdade? Edna pressiona. Silêncio constrangido. A empresa pesquisou no Google. Viram as notícias dos processos judiciais. Não querem associar a marca com isso. Belchior, escutando a conversa no viva voz, sente algo morrer dentro. Não apenas a possibilidade de trabalho, mas a última ilusão de que ainda poderia ser artista. O passado o persegue através do Google. 3 cliques e qualquer pessoa descobre. Processos, dívidas, mandado de prisão. A terceira tentativa é mais desesperada. O dinheiro que trouxeram de São Paulo, menos de R$2.000, está acabando. Hotéis baratos, alimentação mínima, telefone, ônibus urbanos, tudo consome. Edna calcula, no máximo mais 10 dias em Curitiba. Belchior tenta vender o violão Giannini, um instrumento que comprou em 1973, que usou nas gravações históricas, que carrega a memória de 40 anos. Leva a 3 sebos de instrumentos musicais. No primeiro, oferecem R$300. Violão velho, cordas gastas, precisa reforma. No segundo, 250. No terceiro, recusa comprar. Não temos demanda para violão usado. Belchior volta para o hotel sem ter vendido o instrumento. Edna o encontra sentado na cama, violão no colo, chorando em silêncio. Nem o violão vale nada. Ele diz entre lágrimas. 40 anos de carreira, e nem o violão vale nada. Edna senta ao lado dele. Não diz nada, apenas segura a mão dele. Gesto pequeno contra desespero imenso. A quarta tentativa vem de lugar inesperado. Um fã, homem de 45 anos que descobriu onde Belchior estava através de rede informal de admiradores na internet, manda mensagem pelo celular de Edna. Sei que vocês estão em Curitiba. Sei que estão em dificuldade. Posso ajudar com lugar para ficar. Edna desconfia. Pode ser armadilha, alguém querendo entregar você para a polícia. Belchior, exausto demais para a paranoia, decide arriscar. Se for armadilha, que seja. Não aguento mais hotel. Encontram-se com o fã num shopping center. Roberto, comerciante, dono de loja de materiais elétricos. Reconhece Belchior imediatamente, mas não faz alarde. Sou fã desde 1976, diz simplesmente. Suas músicas salvaram minha vida. É o mínimo que posso fazer. Oferece o apartamento de um primo que viajou para o exterior. Pode ficar 3 meses, depois ele volta. É alívio gigantesco. Lugar para dormir sem gastar. Possibilidade de respirar. Mudam-se no dia seguinte. Apartamento pequeno em bairro Operário de Curitiba. 2 quartos, cozinha, banheiro. Simples, mas digno. Pela primeira vez desde que fugiram de São Paulo, Belchior dorme noite inteira. Mas a paz dura pouco. Outubro de 2007. Notícia nos jornais. Cantor Belchior desapareceu. Família não sabe paradeiro. Matéria em site de notícias entrevista Ângela, a ex-esposa. Estou preocupada. Ele pode estar doente, em perigo. Os filhos também se pronunciam. Se alguém vir nosso pai, por favor, entre em contato. Belchior lê as matérias no computador de Roberto. Sente culpa profunda. A família genuinamente preocupada. Mas ligar, entrar em contato, significaria ser localizado. Significaria prisão. Decide continuar sumido. Novembro traz nova crise. O primo de Roberto volta inesperadamente do exterior. Precisa do apartamento. Roberto, constrangido, avisa. Vocês têm 1 semana para encontrar outro lugar. O dinheiro acabou completamente. Edna trabalhou alguns dias como garçonete num restaurante usando nome falso. Ganhou R$300 que gastaram em comida. Belchior não pode trabalhar. Qualquer emprego formal exige documentos, carteira assinada, CPF. CPF que está bloqueado pela justiça. Era um cidadão comum como esses que se vê na rua. É em novembro de 2007, quando a situação está desesperadora, que Roberto assume papel mais ativo.
O comerciante, fã desde os anos 1970, não se contenta em apenas oferecer abrigo temporário. Quer genuinamente ajudar. Tenho um conhecido em Porto Alegre. Ele diz numa noite. Radialista aposentado. Grande fã seu também. Tem espaço para vocês ficarem. Roberto liga para o conhecido na frente de Belchior e Edna. Conversa dura 20 minutos. O radialista aceita receber os fugitivos. No dia seguinte, Roberto pessoalmente leva Belchior e Edna até Porto Alegre. Viagem de carro, 4 horas. Conversam sobre música, sobre os anos 1970, sobre como alucinação mudou a vida de tantas pessoas. Roberto, dirigindo, fala emocionado. Eu tinha 20 anos quando ouvi Apenas um Rapaz Latino-Americano pela primeira vez. Foi revelação. Percebi que podia existir de outro jeito, sabe? Belchior escuta em silêncio. Pensa. A obra sobrevive independente do criador. As canções continuam transformando vidas enquanto ele se esfarela. O impacto de Roberto é mensurável. Sem a ajuda dele, Belchior e Edna estariam literalmente na rua. Meu nome é Antônio Carlos Gomes Belchior Fontinelli Fernandes, como vocês estão vendo, um dos maiores nomes da música popular. Roberto não apenas ofereceu abrigo e contatos. Ofereceu dignidade num momento em que dignidade parecia impossível. A segunda pessoa crucial é Carlos Eduardo Kramer, o radialista aposentado de Porto Alegre. Homem de 63 anos, divorciado, sem filhos, vivendo de aposentadoria modesta. A rádio onde trabalhou por 30 anos fechou em 2005. O prédio onde funcionava está abandonado. Quando Roberto apresenta Belchior e Edna, Carlos chora. Não acredito que você está aqui, diz abraçando o compositor. Suas músicas foram trilha sonora da minha vida. Carlos oferece o prédio abandonado da antiga rádio como abrigo. Não tem móveis, mas tem teto, tem eletricidade, tem banheiro que funciona. Não é muito, mas é algo. Belchior e Edna mudam-se para o prédio em Santa Cruz do Sul em dezembro de 2007. O lugar é esqueleto de concreto. 3 andares vazios, janelas sem vidro, paredes descascadas. Eles ocupam uma sala no 2º andar. Carlos traz colchão doado, alguns cobertores, pratos e panelas velhas. Monta abrigo improvisado. O relacionamento entre Belchior e Carlos é estranho. Carlos o trata com reverência excessiva. Mestre, chama-o. Belchior, desconfortável com a adoração, pede. Me chama de Belchior, só Belchior. Carlos visita o prédio todo dia. Traz comida que compra com a aposentadoria magra. Pão, margarina, mortadela, café. Alimentação básica, mas regular. Sem Carlos, Belchior e Edna, passariam fome literal. O impacto dele é vida ou morte. Mas há também algo desconfortável no arranjo. Belchior, acostumado à independência, agora depende completamente de caridade de fã. Come o que trazem. Dorme onde permitem. Existe pela graça alheia. A terceira pessoa crucial nunca aparece fisicamente, mas sua presença domina tudo. O juiz Marcos Henrique Caldeira, magistrado responsável pelos processos. Homem de 52 anos, 25 de magistratura, conhecido por rigor no cumprimento da lei. Para o juiz Caldeira, Belchior é apenas mais um devedor. Não importa que seja artista famoso, não importa que tenha contribuído para a cultura brasileira. A lei é clara. Quem deve pensão alimentícia e não paga, vai preso. Quando Belchior não comparece à audiência marcada para outubro de 2007, o juiz não hesita. Expede mandado de prisão civil, ordem de busca e apreensão. O devedor encontra-se em local incerto e não sabido, caracterizando inequívoca intenção de furtar-se ao cumprimento da obrigação alimentar. Registra a sentença. A partir deste momento, Belchior é oficialmente foragido. Seu nome entra em Sistema Nacional de Mandados de Prisão. Qualquer blitz de trânsito, qualquer fiscalização policial, qualquer controle de identidade em rodoviária ou aeroporto
pode resultar em prisão imediata. O juiz Caldeira, segundo relatos de pessoas que trabalharam com ele, não tem má vontade pessoal contra Belchior. Simplesmente aplica a lei. Para ele, dívida de pensão é crime independente de quem seja o devedor. Princípio correto em abstrato, mas devastador para Belchior em concreto. Crise física e psicológica. Dezembro de 2007. O verão no Rio Grande do Sul é diferente de São Paulo. Mais quente, mais úmido. O prédio abandonado, sem ventilação adequada, transforma-se em forno durante o dia. À noite, esfria bruscamente. Belchior passa as noites sem dormir direito. O colchão doado está velho, afundado no meio. Ele deita de um lado, depois do outro, depois de costas. Nada funciona. A insônia não é apenas física, é psicológica. O cérebro não desliga, fica remoendo. Como cheguei aqui? Como o poeta que cantou para milhões está dormindo em prédio abandonado. 23 de dezembro, 2 dias antes do Natal. Madrugada. Belchior acorda suando apesar do ventilador pequeno que Carlos trouxe. O coração dispara. 120 batimentos por minuto. Dor no peito irradia para o braço esquerdo, para a mandíbula. Sintomas clássicos de infarto. Edna, ele chama, a voz saindo fraca, estrangulada. Ela acorda assustada. O que foi? Estou passando mal. Dor no peito. Forte. Edna não sabe o que fazer. Levar ao hospital significa usar documentos verdadeiros. Significa ser identificado. Significa prisão provável mesmo dentro do hospital. Aguenta mais um pouco. Vou ligar para o Carlos. Carlos chega 20 minutos depois. Traz remédio para a pressão alta que ele mesmo toma. Coloca embaixo da língua, instrui. Belchior obedece. O comprimido queima a língua. A crise dura 40 minutos. Gradualmente, o coração desacelera. A dor no peito diminui. Não era infarto, era pânico. Ataque de ansiedade tão intenso que simulou sintomas cardíacos. Você precisa de médico, Carlos diz quando percebe que o perigo passou. De verdade. Isso pode matar. Belchior balança a cabeça. Não posso. Se eu for ao hospital, me prendem. A verdade da situação é obscena. Belchior prefere morrer a ser preso. Medo da humilhação é maior que medo da morte. Os dias seguintes são neblina de desespero. Belchior mal sai do colchão. Fica deitado olhando o teto manchado de infiltração. Edna consegue comida com Carlos. Pão, mortadela, café aguado. Belchior come mecanicamente, sem prazer, sem fome, apenas porque precisa. 25 de dezembro, Natal. Carlos convida-os para jantar na casa dele. Belchior recusa. Não estou em condições de celebrar nada. Edna vai sozinha para não ofender Carlos. Belchior passa a noite de Natal mais importante do calendário cristão brasileiro, dormindo sozinho em prédio abandonado. Quando Edna volta às 11 da noite, encontra Belchior chorando. Não é choro discreto. É soluço convulsivo, incontrolável, que sacode o corpo todo. 61 anos, ele diz entre soluços. 61 anos de vida. E estou aqui, como mendigo. Pior que mendigo. Pelo menos mendigo não tem mandado de prisão. Edna abraça-o. Não há palavras que consolem. Não há promessa que possa fazer. Apenas o abraço, corpo contra corpo, calor humano contra frio existencial. Naquela noite, pela primeira vez desde que fugiram, Belchior fala em desistir. Não de fugir, mas de viver. Qual o sentido? Pergunta, a voz rouca de tanto chorar. Eu criei arte que vai sobreviver por gerações. Como nossos pais vai ser cantada daqui a 100 anos, mas eu vou morrer aqui, esquecido, preso ou fugindo. Edna, assustada com o tom das palavras, responde com firmeza incomum. O sentido é que você ainda está vivo, ainda pode criar, ainda pode existir, mesmo que seja aqui, mesmo que seja assim.
Belchior olha para ela por longo tempo. Depois, lentamente, assente. Não por concordar, mas por exaustão. Desistir exigiria energia que não tem. Suas músicas salvaram. O momento que muda tudo acontece numa manhã banal de janeiro de 2008. Terça-feira, dia 15. Belchior acorda mais cedo que o normal, às 6 da manhã. Decide caminhar pelas ruas de Santa Cruz do Sul. Primeira vez que sai do prédio em semanas. Caminha com boné cobrindo o rosto, barba comprida, óculos escuros. Irreconhecível. Apenas mais um homem velho andando sem rumo. Passa por Lan House na esquina. Estabelecimento pequeno, 6 computadores, cheiro de poeira e circuito eletrônico aquecido. Entra. Paga R$5 por meia hora de internet. Acessa a conta de e-mail abandonada há meses. A senha ainda funciona. 417 mensagens não lidas. O número aparece na tela como acusação. A maioria é spam. Propaganda de remédio, oferta de empréstimo, pornografia. Mas algumas, 40, 50, 60, são de fãs. Belchior, onde você está? Estamos preocupados. Suas músicas salvaram minha vida quando eu tinha 15 anos e queria me matar. Você é o maior poeta que o Brasil produziu. Por favor, não desista. O mundo precisa de você. Belchior lê 30, 40, 50 mensagens. Algumas de jovens, que nem eram nascidos quando Alucinação foi lançado em 1976. Gerações novas descobrindo sua obra na internet nos anos 2000. Descobri você pelo YouTube. Escreve rapaz de 22 anos. Não conhecia música brasileira tão honesta. Você é o poeta da minha geração. Algo se move dentro de Belchior. Não é esperança. Esperança seria ingenuidade. Mas é reconhecimento de que, apesar de tudo, apesar da fuga, das dívidas, do prédio abandonado, da humilhação, a obra sobrevive. As canções continuam importando. Para pessoas que ele nunca conheceu, em lugares que nunca visitou. A música, essa coisa imaterial e imortal, escapa do Criador e ganha vida própria. Ainda sou artista. Belchior sussurra para si mesmo, as palavras saindo apenas como sopro. As dívidas não apagam isso. A prisão não apaga isso. A fuga não apaga isso. Naquele momento, sentado na cadeira desconfortável da Lan House, enquanto o relógio digital marca 23 minutos restantes da meia hora paga, Belchior toma a decisão. Vai continuar sumido o quanto for necessário. Vai fugir anos se preciso. Mas não vai desistir de ser artista. De alguma forma, em algum lugar, vai voltar a criar, vai escrever, vai compor, mesmo que ninguém grave, mesmo que ninguém ouça. Porque criar não é escolha, é necessidade. Sai da Lan House às 6h38. Volta para o prédio abandonado com passo ligeiramente mais firme. Edna percebe a mudança. O que aconteceu? Pergunta. Lembrei quem eu sou. Belchior responde. Lembrei por que comecei. No fim da tarde, a sensação. Fevereiro de 2008. Belchior e Edna decidem deixar Santa Cruz do Sul. O inverno gaúcho se aproxima. O prédio abandonado, sem aquecimento, será inabitável. Precisam de alternativa. Carlos, o radialista aposentado, sugere Uruguai. É perto. É fora do Brasil. A polícia brasileira não pode te prender lá. Faz sentido. Pegam um ônibus para Chuy, cidade fronteiriça. 4 horas de viagem. Atravessam a fronteira a pé. Não há controle rigoroso. Belchior usa documentos falsos que Carlos conseguiu. Identidade em nome de Antônio Carlos Fernandes. Apenas primeiro e último nomes verdadeiros. Artigas, primeira cidade uruguaia depois da fronteira. Hotel 4 estrelas na avenida principal aceita hóspedes brasileiros sem muitas perguntas. $80 a diária. Caro para padrão brasileiro, mas acessível. Belchior ainda recebe, através de conta em banco uruguaio, que abriu anos atrás, para receber direitos autorais internacionais.
alguns depósitos. Pouco, talvez $2.000 mensais. Mas suficiente para hotel e alimentação na Argentina e Uruguai. Os primeiros meses são relativamente confortáveis. Belchior sente-se seguro pela primeira vez desde setembro. A polícia brasileira não tem jurisdição. Pode caminhar nas ruas sem medo. Edna tenta organizar projetos. Vamos traduzir suas canções para o espanhol, propõe com entusiasmo genuíno. Lançar álbum aqui. Uruguai, Argentina, Chile adoram MPB. Belchior anima-se com a ideia. Passa tardes inteiras adaptando letras. Como nossos pais, vira como nuestros padres. Velha roupa colorida vira vieja roupa colorida. O trabalho de tradução é desafiador. Nem sempre as metáforas funcionam em espanhol, mas é trabalho criativo. É sentir-se artista novamente. Abril de 2008. Primeira apresentação pública desde a fuga. Show pequeno num bar de Montevidéu chamado La Casa de las Guitarras. Plateia de 60 pessoas, maioria argentinos e uruguaios que conhecem MPB. Alguns brasileiros exilados por questões políticas décadas atrás e que nunca voltaram. Belchior canta Apenas um rapaz latino-americano, em português, com algumas linhas em espanhol. A voz, enferrujada por meses sem cantar, sai trêmula no início, mas ganha força conforme a música avança. No refrão, eu sou apenas um rapaz latino-americano. A plateia canta junto. A emoção é tanta que Belchior para no meio da segunda música, incapaz de continuar. Lágrimas escorrem pelo rosto. Desculpem, ele diz ao microfone. Fazia tempo que não cantava para gente de verdade. O público aplaude de pé por 5 minutos. Alguns choram junto. É momento de graça, em meio ao inferno. Maio de 2008. Belchior tenta gravar as traduções em estúdio pequeno de Montevidéu. Músicos locais, produção modesta. Mas o projeto não avança. Falta dinheiro para pagar estúdio. Falta documentação legal para lançar disco oficialmente. Junho de 2008. As coisas começam a desmoronar novamente. Os direitos autorais internacionais também são bloqueados. A justiça brasileira consegue rastrear as contas através de acordos de cooperação judicial internacional. Tudo confiscado. A renda vai a zero outra vez. A dívida do hotel em Artigas acumula R$15 mil em 3 meses. O gerente, inicialmente compreensivo, perde a paciência. Paguem ou saiam. Amanhã não há dinheiro. Belchior e Edna fogem do hotel no meio da madrugada. Levam apenas mochilas. Deixam pertences como garantia de dívida que nunca pagarão. Julho de 2008. O fundo absoluto do poço. Sem dinheiro, sem lugar para ficar, sem opções. Belchior e Edna dormem 3 noites debaixo da Ponte da Concórdia. A ponte que liga Brasil e Uruguai. Símbolo geográfico perfeito da situação. Nem brasileiro, nem uruguaio. Suspenso entre 2 mundos. As noites debaixo da ponte são as mais frias da vida de Belchior. Literalmente e metaforicamente. Ele, que cantou para presidentes, que foi entrevistado pelos maiores jornalistas do país, que teve discos de ouro pendurados na parede, agora dorme no chão frio com jornais como cobertor. Mendigos que dividem o espaço debaixo da ponte não sabem quem ele é. Para eles, Belchior é apenas mais um brasileiro fugindo de algo. Compartilham comida quando tem. Sopa de restos oferecida por igreja evangélica. Pão doado por padaria. Belchior come a sopa sem reclamar. Perdeu o direito de ser exigente há muito tempo. Agosto de 2008. Edna, desesperada, consegue contato com instituição de caridade em Porto Alegre. Casa de Apoio Santo Antônio. Abrigo que acolhe pessoas em situação de rua. Podemos ficar lá temporariamente, ela diz a Belchior. Voltam ao Brasil. O risco de prisão é real. Mas a alternativa é morrer de frio debaixo de ponte. Belchior usa os documentos falsos. Antônio Carlos Fernandes atravessa a fronteira sem problemas. O abrigo é lugar duro. 50 pessoas dividindo dormitório coletivo. Cheiro de suor,
desinfetante, miséria humana concentrada. Belchior dorme em beliche ao lado de andarilho alcoólatra que ronca a noite inteira. Mas tem teto. Tem comida quente 3 vezes ao dia. Tem banho. É o máximo de dignidade que conseguiram em um ano de fuga. Setembro de 2008. Alguma estabilidade frágil. Edna consegue trabalho temporário como faxineira, através de agência. Salário mínimo, R$ 600 mensais. Mas é dinheiro. Aluga um quarto minúsculo em pensão popular de Porto Alegre. 2 metros por 3, banheiro compartilhado com outros 7 quartos. Mas é espaço privado. Saem do abrigo coletivo. Belchior passa os dias inteiros trancado no quarto. Medo paranoico de ser reconhecido. Medo de ser preso. Edna sai para trabalhar às 6 da manhã. Volta às 7 da noite. Ele permanece imóvel, deitado no colchão fino, olhando o teto manchado de infiltração. À noite, quando Edna dorme exausta, Belchior pega caderno barato que comprou num bazar. Escreve. Não músicas, não poemas, apenas pensamentos fragmentados, memórias caóticas. Eu fui alguém, escreve numa página. Eu criei arte que importou. Mas agora sou ninguém. Ainda sou? Ser artista é condição permanente ou temporária? Se ninguém me ouve, ainda existo? As perguntas ficam sem resposta, flutuando na página como acusações, junto dele, no seu canto. Que caminha para a morte pensando em vencer na vida. Outubro de 2008. Um ano completo desde a fuga de São Paulo. 365 dias vivendo como fantasma. Belchior faz balanço enquanto Edna prepara café aguado com o último punhado de pó que sobrou da semana. Está vivo. Não foi preso. Não morreu debaixo da ponte. Isso é vitória? Ou é apenas sobrevivência? Essa coisa anticlimática sem glória que consome toda a energia e não deixa espaço para sonhos. Naquela manhã, terça-feira, dia 21 de outubro, algo inesperado acontece. Telefone celular de Edna, um aparelho pré-pago barato. Toca. Número desconhecido. Ela atende receosa. Alô, é a Edna? Produtora do Belchior? Voz masculina, jovem, animada. Sou João, fã do Belchior. Descobri onde vocês estão. Tenho casa em Porto Alegre. Podem ficar o tempo que precisar, sem cobrar nada. Edna desconfia. É armadilha? Alguém querendo entregá-los para a polícia? Como conseguiu meu número? Pergunta. Rede de fãs na internet, explica João. Todos estão preocupados com ele. Marcam um encontro em praça pública. João aparece. Homem de 50 anos. Professor de literatura aposentado. Viúvo sem filhos. Traz documentos comprovando que tem casa própria, que está falando sério. O Senhor salvou minha vida com suas músicas, João diz quando finalmente vê Belchior pessoalmente. Eu tinha 25 anos quando ouvi Alucinação pela primeira vez. Estava em depressão profunda. Suas palavras me fizeram continuar. Os olhos dele brilham úmidos. É o mínimo que posso fazer. É alívio gigantesco. Pela primeira vez em um ano, lugar seguro oferecido sem contrapartida. Casa simples em bairro popular de Porto Alegre, mas com quarto próprio, cozinha, banheiro, dignidade mínima. Belchior e Edna mudam-se no dia seguinte, levam apenas as mochilas. Tudo o que possuem no mundo cabe em 40 quilos. João os recebe com jantar preparado. Arroz, feijão, bife, salada. Comida simples, mas abundante. Belchior come devagar, saboreando cada garfada. Fazia meses que não comia carne. Pode ficar o tempo que precisar, João repete. Anos se necessário. Mas a fuga deixou marcas permanentes. Belchior, antes comunicativo e expansivo, agora é sombra silenciosa. Passa dias inteiros sem falar. Responde perguntas com monossílabos. Edna, antes otimista e cheia de planos, tornou-se vigilante e paranoica. Verifica constantemente se estão sendo seguidos. Teme que a polícia apareça a qualquer momento. A transformação psicológica é definitiva.
O Belchior, que fugiu de São Paulo em setembro de 2007, morreu em algum ponto da jornada. O homem que sobreviveu é versão diminuída, assustada, permanentemente traumatizada. Com licença, foi engano. Novembro de 2008. A Rede Globo descobre o paradeiro através de fãs. Repórter do programa Fantástico liga oferecendo entrevista. Oportunidade de contar sua versão, argumenta o jornalista. O Brasil inteiro quer saber onde você está. Edna é contra. Vão te localizar, vão te prender. João, o anfitrião, concorda com Edna. É arriscado demais. Mas Belchior, surpreendentemente, quer falar. Parte dele precisa explicar. Precisa mostrar que não é criminoso. Precisa dizer ao mundo, eu existo. Negociam condições. Entrevista gravada no Uruguai, território neutro onde polícia brasileira não tem jurisdição. Rosto parcialmente coberto por óculos escuros e chapéu. Não revelar localização exata. A entrevista acontece em dezembro de 2008, numa pousada em Artigas. Belchior, nervoso, barba comprida não aparada, óculos escuros mesmo dentro do quarto iluminado artificialmente, fala pela primeira vez publicamente desde o desaparecimento. Evidentemente, eu estava aqui. Não desapareci. Estou fazendo um trabalho muito especial, retomando minha carreira em bases novas. Diz ele para as câmeras, a voz tentando soar confiante, mas traindo ansiedade. Menciona a tradução das músicas para espanhol. Promete álbum de inéditas, projetos grandiosos que existem apenas na imaginação. O repórter pergunta sobre os processos judiciais, sobre as dívidas, sobre o mandado de prisão. Belchior desconversa. São questões burocráticas, mal entendidos, vão ser resolvidos eventualmente. Não menciona que não tem dinheiro para resolver nada. Não menciona que dormiu debaixo de ponte. Não menciona que está quebrado material e espiritualmente. A entrevista é exibida em janeiro de 2009. Repercussão nacional imediata. Belchior reaparece após sumiço misterioso que durou mais de um ano. Estampam os jornais e sites de notícias. Cantor diz estar trabalhando em novos projetos. Mas ninguém na imprensa menciona a verdade óbvia. Ele continua fugindo, continua escondido. A reaparição é ilusão. Ele não voltou. Apenas mostrou que está vivo. Os meses seguintes trazem rotina estranha e insustentável. Belchior vive na casa de João em Porto Alegre, mas sem endereço legal. Sem poder assinar contratos. Sem poder trabalhar oficialmente. Sem poder existir como cidadão. Edna trabalha esporadicamente. Faxinas, trabalhos temporários de produção de eventos pequenos, dinheiro que mal cobre a alimentação básica. Belchior não pode contribuir financeiramente. Não tem documentos válidos. Não tem conta bancária funcional. Não existe legalmente. As reações de pessoas próximas são mistas e dolorosas. Fagner tenta contato várias vezes através de intermediários. Belchior não responde. Ângela, a ex-esposa, oscila entre raiva pelo abandono e preocupação genuína. Os 3 filhos do primeiro casamento, confusos e magoados, eventualmente deixam de tentar comunicação. Amigos do meio artístico, que tomam conhecimento da situação através de boatos, dividem-se. Alguns oferecem ajuda discreta. Outros afastam-se, com medo de associação com escândalo judicial. A mudança concreta mais significativa é psicológica e irreversível. Belchior, antes orgulhoso até a arrogância, está quebrado internamente de forma definitiva. O homem que enfrentou ditadura militar com canções de protesto, agora tem medo de andar na rua em plena democracia. O poeta que cantou "Não vou seguir modelos impostos por decreto", agora se esconde como rato perseguido. 2009 vira 2010. 2010 vira 2011. A fuga, inicialmente temporária, torna-se permanente. Belchior some e reaparece em ciclos. Boatos circulam constantemente. Está morto, dizem alguns sites. Está louco, perdeu a sanidade, dizem outros. A verdade
está sobrevivendo como consegue, vivendo de caridade de fãs, é menos dramática que as lendas urbanas. Legado de um mestre. Os 8 meses entre agosto de 2007 e abril de 2008 moldaram não apenas o fim da vida de Belchior, mas fundamentalmente como sua obra seria lembrada e interpretada. O período de fuga transformou-o definitivamente de artista em personagem mítico. O cantor que desapareceu, o poeta que fugiu, o gênio que sumiu, essas expressões passaram a defini-lo tanto quanto suas canções. Mas há algo mais profundo e perturbador nesse legado. A fuga expôs com clareza brutal a fragilidade estrutural do artista brasileiro. Belchior compôs hinos geracionais que definiram época inteira. Como nossos pais, Sozinha continua sendo até hoje a música mais executada de todo o seu repertório, tocando em rádios diariamente. Mas o criador morreu pobre, morreu fugindo, morreu sem dignidade básica. Como nossos pais, gerou e continua gerando milhões de reais em direitos autorais. Mas Belchior nunca viu esse dinheiro nos últimos anos de vida. Tudo confiscado pela justiça para pagar dívidas que cresciam exponencialmente mais rápido que qualquer pagamento possível. A lição que emerge desses 8 meses não é sobre talento, não é sobre genialidade artística, é sobre sistema. Sistema judicial que prende artista idoso por dívida civil, enquanto políticos comprovadamente corruptos permanecem livres indefinidamente. Sistema que transforma genialidade criativa em mercadoria lucrativa e depois abandona o criador à própria sorte. Belchior morreu finalmente em 30 de abril de 2017, aos 70 anos. Aneurisma na aorta abdominal. Sozinho em casa, em Santa Cruz do Sul, cidade que o acolheu nos anos finais. 9 anos após iniciar a fuga que nunca realmente terminou. 9 anos vivendo perpetuamente nas sombras, mudando de endereço, usando nomes falsos, existindo como fantasma. Mas como nossos pais, continua tocando em todas as rádios do Brasil. Velha roupa colorida continua sendo redescoberta por gerações sucessivas de jovens. Apenas um rapaz latino-americano continua sendo hino de rebeldia jovem. As canções sobreviveram ao Criador. Provaram ser imortais. O homem não. Essa é a contradição brutal e irresolvível que define o legado permanente daqueles 8 meses terríveis. Belchior provou de forma definitiva que é possível criar arte absolutamente imortal. Mas também provou, com a própria vida destruída, que isso não garante minimamente vida digna. Que fama nacional não protege de pobreza abjeta. Que genialidade reconhecida não imuniza contra a humilhação profunda. Ele cantou com convicção nos anos 1970. Viver é melhor que sonhar. Mas seus últimos 9 anos foram um pesadelo inescapável que nunca acabava. Contradição que corrói qualquer tentativa de leitura heróica de sua trajetória. Hoje, mais de 16 anos depois daqueles 8 meses iniciais de fuga, Alucinação está disponível em todas as plataformas de streaming. Jovens que nem eram nascidos quando Belchior fugiu de São Paulo descobrem suas canções diariamente. Comentam entusiasmados em redes sociais. Esse cara é o melhor poeta que o Brasil produziu. Por que não aprendi isso na escola? Isso sim é música de verdade. E talvez realmente seja verdade. Talvez Belchior seja genuinamente o melhor poeta-compositor que o Brasil produziu na segunda metade do século XX. Mas a verdade também, inescapável e obscena, é que o melhor poeta que o Brasil produziu morreu fugindo de dívidas impagáveis. Morreu tendo dormido debaixo de ponte como mendigo. Morreu sem ter conseguido pagar pensão alimentícia para esposa e filhos. A contradição não se resolve. Não pode ser reconciliada. Permanece ali, incômoda, essencial, definidora, parte indissociável e perturbadora da história completa. Belchior não fugiu apenas por medo de prisão. Fugiu fundamentalmente por vergonha.
por incapacidade psicológica de aceitar publicamente que o sistema o venceu completamente, por orgulho teimoso, autodestrutivo, que preferiu desaparecimento voluntário à humilhação pública e inevitável. Os 8 meses entre agosto de 2007 e abril de 2008 foram o período exato em que Belchior deixou de ser homem de carne e osso e tornou-se lenda. Lenda trágica, lenda perturbadora, mas inequivocamente lenda. E as lendas, ao contrário dos homens mortais, não morrem nunca. Apenas se transformam em canções que jovens de 20 anos cantam sem saber exatamente quanto custaram ao Criador. Que a terra lhe seja leve. Como Poe, poeta louco americano, eu pergunto ao passarinho, Blackbird, assum preto, o que se faz? E Raven, never, Raven. Se você chegou até o final deste vídeo, obrigado por dedicar sua atenção a esta jornada intensa e transformadora que compartilhamos juntos. Histórias como esta merecem ser conhecidas por mais pessoas que buscam conteúdo profundo e verdadeiro. Inscreva-se no canal agora para acompanhar novas narrativas cinematográficas que revelam os momentos cruciais de vidas extraordinárias. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. Toda semana trazemos biografias densas, emocionantes e meticulosamente pesquisadas. E compartilhe este vídeo com quem também valoriza conteúdo de qualidade. Uma simples ação. Sua ajuda este canal a crescer e a continuar produzindo material que realmente importa. Que caminha para a morte pensando em vencer na vida. Que a terra lhe seja leve.